Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do 30 Minutes of AI, ou 30 Minutos de Inteligência Artificial. A gente sempre traz um convidado que, de alguma maneira, esteja envolvido com o tema da inteligência artificial, mas aplicando ela dentro da sua área de conhecimento, né? Sem tecniquez, sem termos que são inerentes, né, a parte de tecnologia e de inteligência artificial, mas pensando no uso prático da mesma. E hoje, com muito prazer, eu tenho aqui um grande profissional, um grande amigo, eu diria, José Ricardo Noronha. Ele é CEO e consultor da Paixão por Vendas, atende e faz treinamentos corporativos, mentorias a grandes empresas do Brasil em diversos setores, mas como ele mesmo se define, ele é um vendedor, acima de tudo, e com muito orgulho, né? Então, acho que a conversa hoje está clara, como vendas e inteligência artificial podem ou não coexistir, né? E como isso, de fato, assim como qualquer profissão, tem mudado um pouco o tabuleiro de peças, né? Dentro de como a gente acessa o nosso cliente, prospecta e vende efetivamente, né? Zé Ricardo Noronha, vendedor, tem um amigo meu que chama o Zé de Zé Vendedor, o Zé Vendedor vem na empresa aqui, e Zé, mais uma vez, obrigado por estar aqui, bem-vindo, e eu já começo assim, emendando a pergunta, com a IA acabou o vendedor, é isso mesmo? Primeiro, que prazer estar aqui, Pinha. Saudações tricolores ao meu querido amigo Alviverde aqui. E respondendo da mesma forma, de forma extremamente objetiva, antes de qualquer coisa, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse episódio aqui do meu querido amigo Emerson Pinha. E, enfim, não acabou o vendedor de jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. O bom vendedor, o profissional atualizado, o profissional de alta performance, é o profissional que precisa, mais do que nunca, acelerar o uso consciente, ético, disciplinado e processual da inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, eu tive outro dia, a gente tem eu sei que você faz parte lá do conselho da Falcone, que é um dos meus grandes clientes lá no Brasil, né? Hoje nós dois estamos aqui nos Estados Unidos, e a gente entrou numa discussão outro dia com toda a cúpula da Falcone, em que a gente entrou numa questão até bastante ampla, sabe, Pinha, de que se a inteligência artificial ela vai ser tão impactante, tão revolucionária e tão transformadora quanto foi a internet, ou ela vai um passo além da internet. E lá ninguém é dono da verdade, a gente chegou num ponto que a inteligência artificial já está tendo um impacto até maior do que a internet teve no mundo. E isso para o mundo de vendas é um grande desafio, porque o profissional de vendas, vamos pegar gente da nossa idade, de profissionais muito sêniores, né, muito sêniores que para nós a gente tem uma dificuldade talvez um pouco maior de nos abrirmos para novas tecnologias, para novos conhecimentos. Então não, a resposta é não, definitivamente não, desde que tenhamos a humildade de abraçar a inteligência artificial, repito, reitero, reforço, de forma disciplinada, processual e humilde, de entender que se a gente incorpora a inteligência artificial como eu ia falar uma tool, né, uma ferramenta de trabalho, a tendência é que nós produzamos, que a gente consiga produzir muito mais, que a gente consiga incrementar nossos níveis de performance, resultados, através do uso da tecnologia, através do uso da inteligência artificial. O que o vendedor, o profissional de vendas, o líder de vendas precisa entender é que a inteligência artificial não pode ser a protagonista. O protagonista continua sendo o ser humano, e um ser humano que faz uso de forma correta e disciplinada da inteligência artificial. Então a minha grande mensagem para você que nos assiste é: abrace a inteligência artificial, entenda mais, leia mais sobre a inteligência artificial, se exponha mais com a inteligência artificial, mas acima de tudo, não acredite ipsis literis em tudo o que a inteligência artificial lhe traz. Por quê? Porque a inteligência humana ainda está se sobrepondo, e ainda, eu imagino que ela vai se sobrepor durante algum tempo ainda à inteligência artificial. Essa é a minha visão. Faz sentido, Pinha? Faz todo sentido, Zé. E eu concordo plenamente, né? A pergunta foi mais no aspecto de provocação, né? Quando você fala que o impacto da inteligência artificial talvez já tenha superado o da internet, por exemplo, é um fato, né? Eu tive uma conversa hoje com um CEO de uma
grande expoente em data centers mundial, e ele estava me contando que a expectativa de crescimento desta empresa, que é um player global, nos próximos 5 anos, é maior do que foi nos últimos 27 anos. Ou seja, essa empresa foi criada justamente por causa da internet. Ela foi criada em 98 em São Francisco, e o que ela levou para crescer 27 anos, ela vai mais que dobrar nos próximos 5 anos. Por causa da inteligência artificial. Então, isso é irrefutável. Então, não é hype de maneira alguma. O tema é hype. Ou seja, o tema está na boca de todo mundo, mas não é algo passageiro. É algo que, como você bem colocou, poxa, aprenda, abrace e pense na utilização sempre dela para o bem da sua carreira. E dando um passo atrás, lá da época que eu te conheci, que foi um pouco depois que você entrou no mundo empreendedor, digamos assim, você era CEO da Global English no Brasil e basicamente transformou essa operação na maior do mundo. E quando a gente fala de um tipo de venda dessa, naquela época a gente não falava de influencers, não falava de produtos digitais, de infovendas, né, de lançamentos digitais, mas no fim do dia era o que vocês faziam lá atrás, porque é uma venda de valor, claro, mas é uma venda intensa, transacional e sem IA. Ok, vocês usavam CRM, né, usava um pouco da IA tradicional, análise preditiva, faziam o que a gente chama de clusters, né? Definiam segmentação de cliente, cluster. Isso é uma palavra hoje proibida, porque é tudo one-on-one e completamente personalizado hoje, né? Mas eles falam, ao mesmo tempo, como a construção de ter vivido esta época, e ao mesmo tempo que a gente, sim, concordo contigo, temos sempre um pezinho atrás nas novas tecnologias, é algo inerente à nossa geração, né? Geração X. Ao mesmo tempo, nós somos privilegiados de termos vivido os dois mundos, o analógico e o digital, né? Então, o que aquilo, se você puder contar os seus causos, né, de como aquilo te ajudou a formar também, em termos não só de liderança, mas em termos de ter essa visão de venda intensa, né, que a gente brinca de faca nos dentes, ao mesmo tempo com um aspecto humano e até chegar no uso intenso de tecnologia para ajudar tudo isso. A tua pergunta, mais uma vez, é brilhante, bastante ampla. Eu costumo dizer que o mundo... Eu trabalhei em empresas, né? Eu sempre de educação, vou dar muita ênfase à Global English, que eu fiquei lá durante uma década, né? E que a gente tinha... Não deixava de ser uma startup, né? Não deixava de ter o conceito de uma startup, mas o conceito de startup lá atrás tinha um conceito muito mais pragmático, em que a gente precisava efetivamente trazer no P&L ali, a gente precisava... Não adianta... Não tinha essa coisa de queimar tanto dinheiro, na verdade. Tinha que ter, na verdade, um negócio muito autossustentável, até para que a gente ganhasse tração, seja em mercado aberto. A gente tinha uma previsão de abrir mercado que acabou não se concretizando em virtude da aquisição da Pearson. Mas o que eu aprendi lá atrás, cara, e que você foi muito, muito cirúrgico aqui, é que sem que a gente percebesse, talvez, a gente já tinha uma capacidade de influenciar e usar os meios digitais lá atrás como ferramenta, na verdade. A minha vida inteira eu venho de curso de inglês, primeiro mediado por computador, daí veio mediado CBT, né, Computer Based Training, depois veio Web Based Training, né, que virou o conceito do online, das escolas de inglês online, e isso me deu, na verdade, uma percepção muito clara de quão importante é qualquer profissional, a despeito da geração X, Y, Z, qualquer geração, é que a gente esteja sempre em linha com aquilo, sempre atualizado, updated, com aquilo que está acontecendo naqueles momentos específicos. Ou seja, muita gente lá atrás se mostrou, muita gente hoje ainda se mostra muito reticente à educação à distância. Só que, sem que percebamos, a educação à distância hoje faz parte da nossa vida. Nós estamos aqui na mesma cidade, nós estamos em Orlando, nas nossas casas, transmitindo conhecimento de forma gratuita, de forma deliberadamente e intencionalmente verdadeira, de ajudar as outras pessoas e usando um formato online, usando um formato digital. Google, você que trabalhou tanto tempo na Microsoft, Bing, whatever, qualquer outras muitas ferramentas, quando a gente está buscando conhecimento ali na internet, não deixa de ser um processo de aquisição de conhecimento através do uso da tecnologia. Eu gosto muito da palavra através, porque
a jornada do profissional, e isso não é distinto em vendas, a gente precisa entender e fazer uso, desculpa ser repetitivo, das ferramentas certas que a gente tem nos momentos que a gente precisa utilizá-las. É o cinturão do Batman. Outro dia eu fui aqui com a minha esposa, aqui no IMAX, aqui perto da minha casa, aqui em Orlando, assistir o Super-Homem, né? E os super-heróis, eles têm ali seus superpoderes, na verdade. Eles não usam os superpoderes todos ao mesmo tempo. Eles usam em conformidade com a necessidade que a situação exige. E essa é uma postura do executivo, e hoje essa deve ser uma postura do profissional. Então, você me pediu causos, né, cara? Eu vivi vários momentos, na verdade. Quando eu falava que eu vendia curso de inglês baseado em CD, em CD-ROM, né? As pessoas falavam, o que, cara? Você vende... Como é que funciona? Você aprende sozinho? Como é que funciona? Você colocava o CD? Ninguém acreditava, cara. Eu contava para os outros, as pessoas paravam para me ouvir, para entender se aquilo tinha viabilidade econômico-financeira, viabilidade comercial. Daí eu comecei a vender curso de inglês pela internet. A reação era a mesma. Zé, mas dá para aprender inglês pela internet? Funciona de verdade? Como é que você faz para você conversar com o professor, tá certo? E hoje a gente está vendo isso se repetir. Eu que tenho a honra de treinar, ajudar a servir literalmente hoje milhões de pessoas através dos cursos online lá do UOL e nos meus cursos presenciais, eu vejo gente ainda que se mostra reticente, que me pergunta, Zé, você acha que é hype, usando a expressão também que você usou? Você acha que é mais uma modinha? Eu falo, não, cara, isso aí é ferramenta. Então, as histórias que a gente acumula ao longo da vida, elas são comprobatórias de que, quando temos a humildade de reconhecer que o mundo evoluiu e que nós precisamos evoluir, o significa que a gente vai estar aberto às novas ondas e, principalmente, que nós nos mantenhamos atualizados para que não sejamos rapidamente, ainda mais rapidamente, substituídos pela inteligência artificial. Por quê? A parte triste. Voltando lá na tua primeira pergunta. É duro dizer, mas vai ter profissional, aquele profissional que faz o básico do básico, do básico, do básico, que ele vai ser substituído por um agente, por um chatbot, whatever, qualquer coisa que seja, que faça aquilo com mais eficácia, que faça aquilo com maior rapidez, com maior flexibilidade, e principalmente sempre sobre o olhar de P&L, de lucro e prejuízo, certo? Com uma visão de custo infinitamente mais baixa do que o ser humano, na verdade. Então, eu gosto muito, eu termino minha longa explicação aqui, minha parte aqui do nosso bate-papo, dizendo que hoje não se trata mais de pensar em hard skills e soft skills. Hard skills, as competências técnico-funcionais. Soft skills, as competências sociocomportamentais. A gente precisa pensar nas power skills, nas habilidades mais poderosas e que boa parte delas incorpora, sim, a inteligência artificial, o uso de tecnologias, mas quando a gente cai, por exemplo, numa análise mais profunda do relatório lá do The Future of Jobs, o futuro dos empregos, que eu até sugiro que você que nos assiste baixe esse relatório, é gratuito, lá no site do World Economic Forum, né, do Fórum Econômico Mundial, The Future of Jobs, o futuro dos empregos. A cada 2 anos... Vou colocar aqui nos comentários. Baixa esse relatório. Você vai ver que das 10 competências mais importantes no mercado de trabalho, quase 8 delas, depende muito da análise de qual é soft, qual é hard, quase 8, entre 7 e 8 são habilidades sociocomportamentais, que eu vou aqui me atrever a chamar de power skills, que é análise crítica, inteligência emocional, capacidade de se comunicar e assim por diante. Ou seja, e quando a gente incorpora o melhor dos dois mundos, puxa, eu manjo de tecnologia, eu faço uso bacana da inteligência artificial, com o uso da empatia, das perguntas inteligentes, do interesse genuíno, do olho no olho, da paráfrase, da validação, das perguntas abertas do spin selling, da capacidade de provocar, da capacidade de oferecer ideias bacanas para o outro lado, meu amigo, daí esse cara, ele se torna less replaceable, menos substituível, porque a gente tem que ter a humildade de reconhecer. Todos nós somos substituíveis. E o perigo é, hoje nós não podemos mais ser tão somente substituídos por seres humanos. A gente vai ser cada vez mais rapidamente substituído por máquinas que vão fazer o trabalho muito melhor, muito mais rápido que a gente. Então a gente precisa se atualizar. Essa é a minha visão aqui. Faz sentido ou não? Faz todo sentido. E olhando para a cadeia de vendas, né, e para os perfis de venda, eu acho que fica muito claro, mas eu vou deixar você exemplificar melhor. Nós temos tanto aqueles profissionais que são mais operacionais, digamos assim, que eles, por exemplo, recebem o que a gente chama de um lead, tá certo? Ou de um prospect,
e tem que aquecê-lo, tem que qualificá-lo. Ao mesmo tempo, tem aqueles que, pós primeira qualificação, entram em contato com o cliente para entender um pouco melhor a sua demanda. Enfim, chegamos no time de venda, efetivamente. A gente tem 2, 3 níveis, tipicamente, né? Os famosos SDRs, que em inglês é Sales Development Representative, que são agentes de vendas, que vão fazer esse primeiro trabalho, e tem aqueles que vendem, efetivamente. Mesmo dentro daqueles que vendem, existe uma parte do trabalho, dependendo do tamanho da empresa, que são profissionais que estão ali para suportar. Então, eu vou ajudar você a fazer uma proposta comercial, uma apresentação, e tem esse cara que você disse que precisa usar suas habilidades sociocomportamentais com base na base técnica que ele tem, a gente nunca expressa isso, evidentemente, e que vai executar a venda utilizando como super-heróis as suas ferramentas, né? Então, eu sempre digo, poxa, o grande erro de um vendedor é partir com preço de cara, né? E querer negociar preço imediatamente, porque, poxa, ele está desprezando todas as demais ferramentas, ele está com a bomba atômica na mão, que, cara, na humanidade 2 vezes só foi usada a bomba atômica, e erroneamente ainda, ou seja, poxa vida, não é isso que a gente vai partir, né? Então, dentro desse universo, acho que está claro, né, Zé? Os SDRs, seja pré-qualificadores e qualificadores, e esse time de staff são equipes que estão mais sujeitas a serem mais rapidamente substituídas, porque isso a IA pode fazer, né? Isso, se eu pego o exemplo da Microsoft, onde eu trabalhei, o Copilot, bem configurado, bem integrado, ele basicamente eu acabo um call com você, ele já transcreve tudo isso que nós conversamos, entende as próximas ações, grava isso no CRM, e a partir do momento que gravou isso no CRM, ele gera, ok, se a próxima ação é enviar uma proposta, ele pode inclusive gerar ali o formato de uma nova, de sugestão de uma proposta, eu posso ir além, eu posso pedir para que ele já envie, é óbvio que a gente não chega nesse ponto. Isso é substituível. Agora, quando eu tenho uma negociação, e nós dois que fomos alunos aí de um curso em Harvard focado em negociação, a gente sabe que o volume de premissas e drivers, né, para que a gente chegue onde a gente quer, é muito alto. Mas me dá uma visão disso, sobretudo no que significa como que essa galera mais júnior ou mais operacional consegue mover para o outro lado. Porque eu não acredito que, sim, as funções muito possivelmente serão substituídas, quase exterminadas. Total. A tua análise, mais uma vez, né, é muito bem fundamentada. Os SDRs, eles correm um risco muito severo de deixarem de ser importantes no processo de vendas. Eu sempre digo que venda é processo, venda não é talento. Isso é uma conversa fiada, eu não acredito em talento. Eu sei que é um tanto quanto impactante, eu não acredito em talento. Eu acredito em conhecimento e desenvolvimento consciente dos seus pontos fortes, e a crença de que através de muito trabalho, muito estudo e de trabalhar com aquilo que efetivamente te move é o que vai te transformar em alguém efetivamente talentoso. E a ideia do SDR, o SDR, ele precisa evoluir. E quando eu digo que ele precisa evoluir, ele precisa transitar rapidamente por uma conversa que tenha um tom muito mais consultivo do que o que as ferramentas de IA, você citou o Copilot, tem várias outras ferramentas, eu uso, por exemplo, eu estava carregando aqui o meu Plaud agora, não sei se você conhece o Plaud, aí ó, excelente, perfeito, o Plaud, cara, ele faz o resumo da reunião, cria um mapa mental da reunião, enfim, é um negócio assustadoramente muito mais competente do que uma ata normal de uma reunião. Então a dica que eu dou para quem está começando em vendas, para quem é SDR, busque rapidamente, e sim, a boa notícia é que todas essas habilidades são ensináveis, né? Learnable, né? Busque aprimorar seu conhecimento sobre elementos essenciais da venda consultiva. E quais são esses elementos? Elabore, vai estudar mais sobre a arte, entre aspas, que eu não falei que não é arte, é técnica, de fazer boas perguntas abertas, perguntas inteligentes. A dica aqui é sempre o magnífico, a bíblia das perguntas inteligentes, que é o spin selling, né? Situation, problem, implication, need, payoff. Situação, problema, implicação, necessidade de solução. Vai estudar mais sobre a capacidade que você, jovem, precisa ter de ter uma conversa mais provocativa, mais propositiva, uma proposta, uma conversa que carregue bons insights para o cliente. A dica de leitura aqui é o livro
The Challenger Sale, que também já está traduzido, me desculpe, para o português, que é a venda desafiadora, tá certo? Tem também o The Challenger Customer, que é outro livraço, eu tô vendo que você tá olhando aí para tua biblioteca. Em algum lugar tá aqui, exato. Que é, cara, então a dica é, a gente precisa rapidamente incorporar novas competências, novas habilidades que nos façam fugir do básico, porque o básico hoje a inteligência artificial já faz, sejamos humildes, muito melhor do que a gente faz em condições normais de temperatura e pressão. Então, eu vejo que a diferenciação do bom profissional, da boa profissional, vai se dar através de muito estudo, de muita prática deliberada, reiterada e muito disciplinada, e principalmente de uma capacidade de entender que os poucos momentos de interação one-on-one, um a um que eu vou ter com os meus clientes, eles passam a ser absurdamente nevrálgicos e determinantes no processo de majoração da percepção de valor que o cliente tem a nosso respeito. Eu vou um pouco mais fundo aqui. Você falou, por exemplo, nunca fale o preço sem antes transmitir o teu value proposition, ou seja, só fala-se de preço depois que você tenha transmitido de forma clara e inequívoca a proposta de valor dos produtos, serviços e soluções que você vende. Só que todas essas competências não são competências facilmente replicáveis pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial, a despeito de Cloud, Copilot, qualquer outra ferramenta, ChatGPT, o Perplexity, enfim, várias ferramentas muito boas, ela não consegue chegar nessa sensibilidade que é, você usou lá atrás um termo, né, que é clusterização, né? Que, graças a Deus, algumas boas empresas já entenderam que é importante se clusterizar, mas é importante ter o aspecto mais de maior cuidado, de refino, de uma conversa mais tailored, né? Uma conversa mais customizada com cada um dos seus clientes. Mas, por exemplo, hoje você precisa conhecer o mercado que você trabalha. Isso é uma coisa lógica e que conecta com o outro ponto que você falou, que é quão importante é o conhecimento técnico daquilo que fazemos. Absurdamente crítico. Conhecer o ABC, os nossos atributos, benefícios e características dos produtos, serviços e soluções que nós temos, é condição absolutamente crítica para que você permaneça atualizado e para que você se permaneça valorizado aos olhos de quem com você conversa. Então, outro dia eu liderei aqui nos Estados Unidos em inglês para um dos titãs aí de tecnologia. Eu posso dizer que não tem nada que transgrida a ética aqui, que tá nas redes sociais, que eu fiz um workshop para a Oracle falando exatamente sobre isso, que é em um momento em que a tecnologia faz quase tudo, aonde eu vou me diferenciar é exatamente nos poucos momentos que eu tiver a capacidade de majorar a percepção de valor que o cliente tem a meu respeito e a respeito da empresa que eu represento, nos poucos momentos que eu vou ter a chance de conversar ou de interagir ali no face-to-face. E não nos esqueçamos, eu volto para você, o face-to-face, nós estamos face-to-face. Então eu estou usando aqui algumas técnicas que eu vi que você também utiliza. A hora que eu estou conversando com você, eu tento manter o tempo todo o olho, não é simples, para esse buraquinho aqui, que é onde aparece a câmera, que é para transmitir verdade, para criar conexão, para criar rapport, né? Que rapport, mesmo em termos de inteligência artificial, vai continuar sendo sim importante. Então, aos SDRs, estudem mais e busquem rapidamente transitar por uma postura meramente de um Sales Development Representative, de um desenvolvedor de negócios ali, para um realmente alguém que seja mais provocativo, propositivo e alguém que traga insights que sejam relevantes para o outro lado. A partir desse momento, majora-se a sua percepção de valor e você foge da tão temida guerra de preços que hoje aflige todo o mercado, e em tecnologia isso não é distinto. Veja a própria Microsoft, todas as empresas do clube do trilhão, né, cara? Todas, Meta, Microsoft, Apple, Nvidia. Cara, essas empresas hoje, eu estava vendo os últimos movimentos que o Mark Zuckerberg fez, ele está pagando, a gente que é fissurado por futebol, ele está pagando salários de salários de mais de 100 milhões de dólares por ano para as cabeças da inteligência artificial, ou seja, existe sim inteligência por trás, lógico que existe inteligência por trás da inteligência artificial, com perdão aqui da redundância, e é isso que a gente precisa entender. Se eu não estiver acima da inteligência artificial, eu vou ser rapidamente e implacavelmente substituído. Um conceito não brilhante, Zé, um conceito que eu tenho cada vez mais desenvolvido e é só algo meu e que eu tenho compartilhado, e aí compartilho contigo e com o pessoal aqui,
é que sempre foi dito para a gente que nossa capacidade do cérebro, a gente consegue acessá-la 20%, talvez não muito mais que isso, né? E os demais 80%? Eu acho que agora esses demais 80% que a gente não conseguia acessar, até por processamento, por isso que o data center esquenta, né? A gente também esquenta a moringa, como diria minha avó, né? A gente consegue fazer com IA, né? A IA vai conseguir fazer todo esse restante que a gente não faz. E, incrivelmente, esse restante é o básico. Você acabou de dizer, o básico a IA faz. E, às vezes, o básico é 80% da história. Mas imagina aquele bolo bonito, né? Aquele floresta negra bonito, você tem um bolo de chocolate que é bacana, é o básico. Mas agora você não tem que enfeitar, não tem que pôr a cereja do bolo, e só isso vai tornar um bolo de chocolate comum em um floresta negra, apetitoso, etc. Aí é onde entra a nossa capacidade do ser humano. E esses 20% é muito difícil, né? E é onde a gente tem que estar cada vez mais atento e performando, porque a chance desses 20%, se a gente parar de aprender, cair de novo é gigantesca. Eu vejo isso acontecendo brutalmente. Algo que me preocupa muito é o fato de que as pessoas usam, vamos dizer, a ferramenta mais popular, o ChatGPT, para criar uma proposta, para criar um e-mail, para criar um pitch, e elas entram com, a gente chama de prompt, né, com o comando mais básico possível, e de fato, é espetacular, sai aquilo muito bem escrito, muito bem montado, e 90% das pessoas ou mais copiam e colam, e perdem um pouco de essência, não param para ler se bobear, né, aquilo ali, você acaba gerando não só uma dependência, porque no seu íntimo, eu conheço muita gente que pensa assim, oh, que legal, eu tô fazendo, eu tô entregando, pô, isso tá bonito pra caramba, mas foi você que fez, cara. Não tem problema algum usar IA, pelo contrário, por isso que existe aqui o podcast é para fomentar o uso, mas o uso ético, responsável e que te agregue para que esses 20% seus sempre façam a diferença na equação. Indo nessa linha, mesmo se a gente dividir em capacidades sociocomportamentais e capacidades técnicas, e aí entra a tecnologia na carreira de um vendedor, ele, por natureza, embora vender seja uma técnica e seja processual, e eu estou totalmente de acordo, mas você tem o teu behavior, né? Você tem o seu estilo. Eu posso ser um cara mais fechado, um cara como nós dois, mais comunicativo, tem o perfil, geralmente o fechado é um cara analítico, tem aquele que se abala com os nãos. Se você se abalar com os nãos, amigo, seja na discoteca quando você é solteiro ou vendedor, você está perdido, você não chega a lugar nenhum, mas acontece isso. Olhando para esses perfis, o que você tem visto aí no mercado mais amplo, tá? Não somente ligado à tecnologia, daqueles vendedores nos dias de hoje que estão se dando melhor. Eu quero dizer com isso, antigamente o cara que estava melhor, há 20 anos atrás, era o cara do rapport, como você bem disse, do relacionamento, vamos lá, eu não precisava entender muito o produto, mas eu transitava muito bem nas áreas de negócio, nos sponsors, nos caras que decidiam a compra ou não daquele meu projeto. Não que isso não seja importante, você acabou de dizer, isso faz parte lá da cereja, dos 20%, mas, poxa, hoje a venda é tão complexa, são tantos fatores, a gente chega num comprador e ele sabe mais que a gente muitas vezes, porque ele estudou, antigamente era o contrário, né? A minha última reunião grande na Microsoft, o cara do outro lado disse para mim, não para mim, para o time, ok, pessoal, beleza, mas me ensine o que eu não sei. Exato. Eu não sei o que eu não sei, porque tudo isso eu sei, né? Então, quais são os perfis que hoje estão tendo a chance de rapidamente se transformar mais, e aqueles que, poxa, de alguma maneira você precisa mudar ou tentar ir por outro caminho? Eu vou recorrer a um livraço que eu sou muito fã, fiz vários cursos com os caras lá do The Challenger Sale, né? Com o Brad Adamson e com o Matt Dixon. O livro já tem lá um pouco mais de 10 anos, mas a pesquisa continua bastante relevante. Lá eles chegam num dado que é um tanto quanto até paradoxal, não? Porque os profissionais que melhor performam são os chamados challengers, os desafiadores. Eis o nome do livro, The Challenger Sale. O que faz o challenger? Eles têm 3 letrinhas mágicas, TTT, Teach, Tailor and Take Control of the Customer Conversation. Ou no velho e bom português, eles educam, eles ensinam algo que o cliente não sabe, eles trazem uma perspectiva sob um outro prisma que nenhum outro fornecedor tenha trazido para o cliente. Teach,
educar. Ele personaliza a conversa para encontrar eco com os diferentes stakeholders, pessoas que direto ou indiretamente participam do processo de tomada de decisão, dados do próprio Gartner, né, que hoje é dono lá do Challenger, que comprou lá, depois eles fizeram um spin-off na sequência também, mas que é um dado bastante recente. Hoje, no processo de tomada de decisão em vendas de média, alta complexidade, Pinha, a gente está falando de mais de 11 participantes no processo de tomada de decisão. Então, hoje o profissional ele não precisa conquistar só o CEO, ele precisa navegar bem no topo da cadeia, ele precisa navegar no meio da cadeia, ele precisa navegar bem com quem vai utilizar, que tem uma palavra muito forte no processo de tomada de decisão da contratação de um produto, serviço ou solução de maior complexidade. E por último, é o A de assumir o controle do processo de vendas, na verdade. Então esse é o que mais vende, é o que melhor performa, especialmente em vendas de maior, de média ou alta complexidade. Os challengers. E quem que pior performa? Os meros relationship builders, os construtores de relacionamento. Aqueles caras que acreditam que, pelo único fato da gente ser amigo, o Pinha vai comprar do Zé Vendedor, porque eu sou amigo do Pinha, que é amigo do Adir, que a gente tem amigos grandes em comum aí. Cara, esquece isso, a gente pode ser muito bom para tomar um chopp junto, meu querido. Mas para que você compre de mim, você precisa enxergar em mim um cara que... E no livro eles falam isso, né? É uma pergunta que eu lanço para todos os nossos amigos e amigas que aqui vão nos privilegiar com a sua presença. Sempre se questione, né, Pinha? Vale ingresso uma conversa com você, né, cara? É isso que todo profissional de vendas deve se perguntar todo santo dia. Valeu ingresso essa conversa que eu tive com esse cliente hoje? Ah, não entendi o conceito ainda, Zé. Acho que todo mundo parou aqui e já pensou. Falou, cara, eu não tinha pensado isso. Se valeu o ingresso, é você sair daquela reunião com o cliente e se questionar. Essa conversa foi valiosa para o outro lado? Eu trouxe alguma perspectiva distinta que aquele cliente ainda não tinha? Eu saí daquela sala deixando aquele cliente com a pulga atrás da orelha? Eu trouxe alguma informação verdadeiramente conectada a de que forma que aquele cliente vai incorporar o meu produto, o meu serviço para incrementar ali os seus níveis de performance e produtividade? Porque é isso que nos vai fazer distintos. Só que tudo isso, cara, essa é a beleza da inteligência artificial. Hoje, eu não gosto nunca da palavra fácil, né? Não existe nada fácil na vida. Mas aqui eu vou fazer uso de forma muito, muito cuidadosa. Nesse aspecto, a IA facilita muito a nossa vida, porque se a gente é muito conhecedor das indústrias em que operamos, nós podemos pedir lá, fazer um prompt bem feito, né? Através de qualquer plataforma que você ali utilize. Por favor, me traga 3 insights que sejam relevantes e conectados aos principais desafios que este mercado específico está enfrentando e que os produtos e serviços e soluções que eu vendo têm entregado para outros clientes do mesmo setor. Ou seja, se antes a gente precisava gastar um dia para chegar nesse nível de informação, hoje a inteligência artificial faz isso em questão de segundos. De novo, é fazer uso inteligente das ferramentas certas nos momentos certos, mas entender que se eu tiver uma capacidade acima da média de gerar desconforto positivo, a chamada tensão construtiva, eu ganho muito mais espaço diante de clientes cada vez mais céticos, desconfiados e ávidos por se relacionar com pessoas que tragam valor nas conversas que conosco eles têm. É a minha modesta visão, sempre amparada em quem sabe muito mais do que a gente aqui. Claro, claro. Essa é uma visão que eu corroboro muito desde você citou o Challenger Sales, que é uma metodologia que a Microsoft também já utilizou em certo ponto, indo para outros complementos e de outras metodologias consagradas, até chegar a um ponto, por exemplo, em venda e tecnologia, em que a gente quase que abre a conversa, não somente com, as dores do cliente, os desafios do segmento que ele está, e hoje, com o ChatGPT, com inteligência artificial, é o que você disse, né? Me dá os 3 insights, os 3 desafios do setor deste cliente. Ponto. Em segundos eu tenho. É inadmissível você não estar preparado. Isso é erro de primeira página. Se você tem um vendedor que não faz isso, aí sim, com prazer o demita, porque é inadmissível. Hoje está na mão de todo mundo. Porém, algo que pode ser relevante, e a IA te ajuda até nisso. Antes nós levantávamos, por exemplo, o balanço. Você citou a Oracle, ok?
Então, a Oracle, ela tem, e como qualquer outra grande Big Tech, ela tem um grande problema, que é a venda sazonal. Quando se aproxima o seu contrato anual, todo mundo corre atrás do rabo e consegue vender, e aí você tem uma grande concentração. Você tem a SAP em dezembro, a Oracle em maio, a Microsoft em junho, a Salesforce em janeiro, e por aí vai, né? Que ferramentas eu consigo usar para corrigir isso tudo, né? E essas ferramentas que eu vou utilizar, ou essas soluções que eu vou utilizar, que podem ser tecnológicas ou processuais, e aí vai exigir, se for processual, consultores, eventualmente, então a Falcone vai colocar 10 caras ali, enfim, isso custa uma bala de dinheiro, evidentemente, mas por isso que eu não vou com preço, eu vou pelo valor primeiro. E se você chegar hoje no ChatGPT e colocar, ok, a minha proposta inicial, né, ela é de R$ 1,5 milhão para substituir a solução A pela minha solução B. Porém, durante 6 meses, eu vou levar para implementar essa solução enquanto o cliente continua com a solução A, mas ele pagou pela solução B. Como que eu consigo provar para o cliente em 3 anos que ele vai se beneficiar disso? Então, ChatGPT, quais são os ganhos? Quais são os pontos de oportunidade que ele vai reduzir custo, que ele vai melhorar a performance, etc, etc, etc. E isso gera o que a gente chama de um business value, né? Um valor de negócio, um reporte, um relatório, em que ele tem claramente, ele consegue entender, ok, eu vou investir X, mas eu vou ter um lucro de Y em até 3 anos, em que eu vou ter essa curva de gasto. Isso a gente demorava 10 dias. Tudo isso que eu ia falar, essa questão de falamos junto aqui, questão de semanas. Leram, ou mais, se é uma empresa muito grande, ler um balanço, né? Tem que ler o balanço dele, né? Ler a demonstração de resultado. Aqui, se é uma empresa pública, então, meu Deus do céu, né? Uma SA, é uma bala de documento, olhar tendências, olhar Gartner, enfim. Hoje a gente consegue fazer isso, repito, em segundos. E para você se fundamentar mais, você pode ainda, ok, vou buscar, já que é público, vou buscar o relatório público, eu faço um upload no ChatGPT, já coloco esses dados para facilitar a vida, porque não confie em 99%, você pode confiar na inteligência artificial, mas não confie 100%. Né? Então, dá um pouco mais de contexto. Exatamente, dá um pouquinho mais de contexto para ele. E ele te, entre aspas, cospe essa informação prontinha, arrumada, quero girar um Excel. De novo, isso é um trabalho repetitivo, ou seja, mesmo esses analistas, que são brilhantes e que tinham que buscar essas informações que não são tão fáceis assim de se obter, correm também esse mesmo risco. Você tem uma solução. E onde está a diferença agora? No insight, naquilo que você fala, poxa, que tipo de provocação, challenger, como você disse, eu vou levar para o meu cliente? E qual é, né, principalmente, né, não adianta só eu ser provocativo e trazer bons insights. Aquele insight, ele precisa ser rapidamente absorvido pelo cliente e você precisa ajudá-lo a entender que a aplicação daquele insight no business dele vai incrementar visão sempre pragmática, né? Vai incrementar a última linha do balanço dele. Então, é outra competência que precisamos ter cada vez mais. Saber falar de negócios. Saber falar de negócios. Eu estou há muito tempo na PwC, né? Eu cuido de boa parte dos treinamentos de vendas, negociação da PwC, eu tenho um contrato... Eu tenho um bairro bonito, eu tenho um estádio bonito na frente ali, eu vi ver. Cara, eu tenho minhas dúvidas profundas sobre isso. Graças a Deus eles saíram ali da Francisco Matarazzo, que era uma das coisas que eu sofria, porque eu vivo dentro da PwC, né? Brincadeiras à parte, ali sempre na frente do Allianz ali. Agora eles estão no B32, na Baleia ali. E a própria PwC tem um relatório muito legal, depois eu te mando o link para você colocar aqui, que eles mostram que as empresas que já estão fazendo uso mais como é que eu posso dizer, muito processual da inteligência artificial, elas já estão colhendo melhores resultados. Ou seja, batendo nas mesmas teclas que a gente bateu desde o início da nossa rápida e que parece que está voando aqui a conversa. Cara, a questão é, a inteligência artificial ela precisa ser utilizada de forma correta, ética, disciplinada, para ser capaz de me ajudar a ser mais provocativo, propositivo para quem me recebe, para quem recebe a minha proposta, para quem recebe o meu pitch, a minha abordagem de vendas. Se nós não conseguirmos fazer isso, alguém fará isso no nosso lugar.
Por quê? Outra coisa muito importante, estudar mais sobre engenharia de prompt, né, cara? Como é que se faz um prompt bem feito? E isso, cara, é aqui que a gente tem ainda um leverage, né? Uma diferenciação competitiva. Se você manda um prompt muito bem feito, você pode mandar um super prompt ali. Por favor, me sugira 3 insights poderosos que estejam conectados aos principais desafios que a empresa XYZ esteja enfrentando e já me ajude a mostrar de forma inequívoca o quanto os meus produtos, serviços e soluções estão conectados aos problemas que o cliente enfrenta no seu dia a dia. Bum, cara, tá feito ali o jogo. A partir desse momento, como você tão bem disse, eu pego essa informação e eu vou trabalhar com ela. Eu vou aprimorar e não deixar aquele processo de aprimoramento contínuo da IA, né? Em que você você não entra com nenhum input ali. Você recebe o primeiro resultado ali do chat GPT, agora encurta isso um pouco mais, agora aumenta isso um pouco mais e Ctrl+C, Ctrl+V. E é um outro perigo para a gente caminhar para o final aqui. Né? Não, e já é provado, e a IA começa a se perder nesse caminho. E ela Quando você começa, exatamente, ela alucina e se perde, ou ela não tem consistência, ela perde uma super informação que ela mesma entregou depois, enfim. Eu acho que o híbrido, né, a gente trabalhar com ela faz todo sentido. Zé, a gente está encaminhando aqui para o final, mas eu queria que você passasse duas mensagens. A primeira é: como que você imagina o profissional de vendas do futuro? Você já falou muito sobre isso, mas se a gente puder fazer o wrap-up, né, uma definição mais curta de 1, 2 minutos, para o Zé, como é o profissional de vendas do futuro? O profissional de vendas do futuro é um profissional, como você tão bem disse, um profissional híbrido, que ele tem competências, um conjunto de competências hard e soft skills muito bem já implantadas nele, mas um profissional em processo de constante evolução, o conceito do lifelong learning, da aprendizagem para a vida inteira. Cara, a gente está conversando agora em julho, final de julho agora. Se a gente for gravar esse episódio novamente em dezembro, já vai ter acontecido outras muitas grandes e importantes novidades no próprio mundo da inteligência artificial. Então, quem é o profissional do futuro? Visão, de novo, né, profética. Então, toda visão profética ela é muito difícil, porque até os economistas que ganham muito dinheiro nunca acertam absolutamente nada, eles continuam sendo relevantes, sem tirar o mérito dos economistas, que eu também estudei economia, mas boa parte deles erra nas suas previsões. Não vai ser a gente que vai acertar em tudo, mas o que eu enxergo no cômputo geral, sem ser absolutamente cirúrgico, e na cirurgia só o médico acerta, é um profissional híbrido, cara. É um profissional muito bom naquilo que ele sabe fazer, e é um profissional que usa o conjunto de tecnologias, inteligência artificial, de forma muito bem feita. Então, ele tem o conceito human plus technology, né? Technology plus human, tecnologia mais humano. E quem vai se dar bem neste mercado? Exatamente quem tiver, eu vou voltar nos mesmos, eu falei, bati nessa palavra inúmeras vezes. Quem tiver a humildade de reconhecer que muitos dos conhecimentos que nós já temos, que nós obtivemos no passado, eles não têm mais relevância alguma neste mundo de hoje. Você tem 55, eu tenho 53. Cara, eu não te fiz essa pergunta, mas é bem possível que a gente deva ter feito o mesmo curso. Quando a gente era moleque, cara, eu lá em São João da Boa Vista, eu fiz curso de datilografia. Você deve ter feito também, certo? Tua mãe deve ter dito para você que era importante. Cara, o que vale a datilografia hoje em dia? Nada, absolutamente nada. Só o fato que eu digito com os 10 dedos. Mas, cara, minhas filhas que não fizeram datilografia, elas digitam também com bastante rapidez e muito mais do que o mercado requer. Ou seja, a datilografia deixou de ser uma habilidade importante. Tá certo? Só que estão surgindo novas habilidades, engenharia de prompt, inteligência, uso de outras ferramentas que fujam do uso pequenininho da inteligência artificial, de usar ela de forma mais cirúrgica, usar ela de forma mais profunda, testar outras ferramentas, aqui trazendo até alguns conhecimentos práticos, eu termino minha longa fala aqui. Cara, eu uso o ChatGPT, uso o Perplexity, uso o Copilot e uso o Gemini do Google. Essas são minhas 4 principais ferramentas. Só que a principal ferramenta que eu continuo acreditando veemente de todas essas 4 é a quinta dela, que sou eu, na verdade. Que eu que vou pegar as informações que eles me ajudaram e quando você receber uma mensagem minha, pode ter certeza que fui eu. Teve algum apoio ali da inteligência artificial, mas fui eu que dei o tom ali da conversa. Fui eu que refinei aquela conversa desde o momento zero em que eu mandei o prompt ali. Este é o profissional do futuro. Uma cara atualizada, humilde e principalmente consciente de que a gente vai precisar abrir mão de muita coisa que nos foi importante no passado, mas que no presente hoje não tem mais valor
Nenhum, infelizmente. Fez todo sentido e o pessoal que está nos assistindo, de alguma maneira, ficou inspirado ou impactado, porque toda conexão contigo é sempre uma aula e você é bastante eloquente, conhecedor, evidentemente, da disciplina de vendas. Onde a galera pode te achar? Né? Te seguir. De repente, eu sei que você tem... Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu consigo te acessar por cursos na Udemy. Ou seja, de que maneira se consegue achar o Zé e, às vezes, muitos empresários que querem ter uma conversa com sua equipe de vendas, porque isso é o que eu e muita gente tem mais feito, e você também. Cara, primeiro que prazer estar aqui, enfim, sou fã do teu trabalho, cara, sou fã do teu trabalho, te acompanho já há muito tempo aqui, que alegria estar aqui, e quem quiser se conectar comigo, eu tô nas redes sociais, né, cara, eu não uso, muita gente me fala, Zé, mas você virou influenciador, eu já falei, cara, eu não sei se eu tenho muita gente que me segue, na verdade, mas como eu tento me manter ali um pouco, é o meu perfil, não sou muito assim de usar o tempo todo as redes sociais, e eu tenho um objetivo que é realmente transmitir conhecimento de forma gratuita para quem não tem a capacidade econômica financeira de estar comigo, né? Então é José Ricardo Noronha no Instagram, José Ricardo Noronha no LinkedIn, e você que conosco aqui esteve, eu quero dar um presentaço especial, eu vou mandar um e-book aqui pro Pinha, e ele vai disponibilizar aí para vocês, um e-book sobre aquilo que a gente falou de venda de valor, de venda. Eu vou dar dois, na verdade, para você. Um sobre inteligência artificial em vendas e o outro sobre o conceito do EPA lá, da venda desafiadora. Dois presentes especiais meus aqui e principalmente para você que é empresário e que precisa me levar aí, precisa me levar nada, que precisa incrementar o repertório de técnicas, habilidades, conhecimentos, comportamentos e atitudes de vendas dos seus profissionais. Vai ser uma honra poder lhes ajudar. O grande desafio para 2025 eu já não tenho mais agenda, tenho pouquíssimos datas ali próximo do Natal, o resto, então eu já começo, a agenda está agora disponível para 2026, esse ano eu fechei minha agenda em abril, para você ter uma ideia, então para 2026 vai ser um prazer poder ajudar aí empresas com grandes projetos aí, e porque a consultoria pequena é um projeto muito customizado, mas vai ser uma honra poder ajudar você aí a incrementar os níveis de performance, produtividade, usando, dentre outros inúmeros recursos, a inteligência artificial. E mais uma vez, meu amigo Alviverde aí, não vou mentir para você que a gente tem tido uma inveja muito grande da performance de vocês ao longo dos últimos anos, né, cara? Mas enfim, espero que acabe logo essa fase de vocês aí, viu? Não pode... enfim, como um troféu aqui do meu lado. Que tristeza, cara. Enfim, não é... É inveja, cara. É a única coisa que eu posso dizer. Eu tenho muitos amigos palmeirenses, assim, falam, cara, me lembro São Paulo, assim, da época de 92, 93. Cara, a sensação é que não acaba, né? Aquela que você está vivendo um sonho, assim, que você fala, cara, e o palmeirense está vivendo um sonho aí. Enfim, então parabéns aí para vocês. Mas, cara, obrigado e deixo aí para você fechar. Que Deus te ilumine, tua filhota lá em Los Angeles. E a próxima vez que eu estiver aqui em Orlando, eu tô voltando agora para o Brasil, vamos nos certificar que a gente agende um jantar aí com as esposas para a gente celebrar os próximos passos da nossa vida aqui nos Estados Unidos também. Zé Ricardo Noronha, Zé Vendedor, como ele mesmo diz, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela gentileza, não só dessa aula, não só dos presentes, e para todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Toda semana, 1 ou 2 vezes por semana, a gente tem pessoas especiais como o Zé, tentando compartilhar seu conhecimento, unindo inteligência artificial e tecnologia com casos do seu dia a dia de trabalho ou mesmo da sua vida. Muito obrigado a todos. Obrigado, Zé, mais uma vez. Obrigado, querido. Fica com Deus. Obrigado.